Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, boa noite na paz do Senhor Jesus. Que privilégio começarmos mais um culto online aqui da Rede Conectados. Que prazer poder entrar em seu lar e levar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Eu já quero que você compartilhe aí na sua rede de transmissão, para os seus amigos, no WhatsApp, Facebook, enfim. Vamos espalhar as boas novas de salvação, porque hoje o nosso culto será um culto muito abençoado. Porque teremos bons hinos, teremos a mensagem da palavra de Deus e, claro, vamos ter também orações. Vamos colocar todos os pedidos no altar do Senhor Jesus. Então seja muito bem-vindo e eu quero saudar a todos os nossos queridos irmãos. Que a graça, o amor de Deus e também a comunhão do Santo Espírito esteja com todos. Eu quero já começar compartilhando um texto da palavra de Deus. Vamos degustar. O Senhor quer falar conosco nesta noite. Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que coisa linda, irmãos. Que pensamento maravilhoso, que pensamento motivador, saber que nós, se formos perseverantes, se formos determinados, teremos a certeza de que vamos alcançar a salvação. Você quer ser salvo? Então tome posse dessa bênção. O nosso culto hoje tem muita coisa legal, nós vamos ter a mensagem da palavra de Deus, vamos ter hinos, vamos ter também pedidos de oração. Se você tem algum problema, você pode colocar aí no chat, nós vamos ler aqui na hora da oração, tá bom? Não diga para Deus que você tem um problema, mas fale para o problema que você tem um grande Deus. E hoje nós vamos orar e cremos que Deus estará ao teu lado te abençoando. Você crê nisso? Amém. Então nós vamos neste momento já ouvir uma boa música, mas antes da música nós vamos orar a Deus. Vamos colocar diante do altar este programa, esta live, esta transmissão e pedir para que o Senhor tome-nos em suas mãos e também esteja aí do seu lado para que você também seja agraciado com as bênçãos celestiais. Vamos nos ajoelhar na presença do nosso Deus. Querido Deus, amoroso Pai que habita nos céus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar com os nossos amigos internautas para mais um culto online, para mais uma oportunidade que nós temos de levar a Tua mensagem através das redes sociais. Fica conosco, Senhor. Abençoe os nossos irmãos internautas, aqueles que estarão conectando, aqueles que já estão conectados e aqueles também que precisam de Ti, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão passando por uma enfermidade. Nós cremos que Tu tens a solução para todos os problemas e te pedimos, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Sé que debo morir, ha llegado el final, y por eso te pido a ti, que si puedes pasar esa copa de mí, lo hagas, pues no puedo más.
siempre hice tu voluntad. Libremente yo quise venir, mas mi humanidad ya no resiste más. Siento que voy a desfallecer. Dame fortaleza, yo quiero vencer. Sé que mi sacrificio ya no puedo evitar. Siento lo que tú sientes, amo a la humanidad. Sé que debo entregarme para dar salvación. Dime si estás aún escuchándome. La maldad me separa de ti. Padre, dame valor, no te alejes de mí, y perdona a los que te hacen mal. Los que conmigo están no han podido orar, pero sé que te quieren amar. En el mundo están, líbralos del mal. Yo conmigo los quiero llevar. Dame fortaleza, yo quiero vencer. Sé que mi sacrificio ya no puedo evitar. Siento lo que tú sientes, amo a la humanidad. Sé que debo entregarme para dar salvación. Todo oscureció, el momento llegó. En la cruz como reo está. Quien la vida creó, hoy allí la entregó, pero pronto resucitará. Volverá como Dios libre. Que música maravilhosa, que música que nos aproxima de Deus. E é isso que nós precisamos diante das lutas, diante das dificuldades que passamos por toda a nossa vida. O próprio Jesus, ele salientou na sua palavra, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Precisamos estar mais próximos de Deus. Este é o momento de nós aproveitarmos, e mesmo estando à distância, eu creio que tem vários irmãos aí conectados de várias localidades, mas nós cremos que Deus está bem pertinho de você e nós estamos unidos pelos laços do amor. Seja muito bem-vindo, você que chegou agora. Aqui é o missionário Josemar Gomes. Nós, toda quarta-feira, temos o nosso culto online, o culto de oração. Mas a nossa programação não é só na quarta-feira. A nossa programação também
ela se estende também aos sábados. Nós temos a escola sabatina, onde você tem a oportunidade de aprender lições importantíssimas da carta aos Hebreus. Então entre conosco também nos sábados a partir das 9 horas, horário local, ou 10 horas, horário de Brasília. E também o nosso culto, temos o missionário Sênio. O missionário Sênio, ele também está encarregado de transmitir a palavra de Deus todos os domingos, aqui pelo canal da Rede Conectados. Fique conosco, é um prazer muito grande. Eu já quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço a vários irmãos que estão conectados conosco. A irmã Noemi Gomes, minha mamãe, lá de Santa Catarina, está ligadinha. Ela estava tentando conectar por aquele outro link, produção aí, não estava dando certo, mas agora deu, né? Deus seja louvado. Monsênio Valenzuela também. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Irmã Irene. Irmã, Deus te abençoe. Compartilhe para que outras pessoas também possam ser agraciadas, serem abençoadas. E nós vamos orar. Tá? Irmã Cláudia de Jesus, olha só, lá de Alto Alegre do Maranhão. Grande abraço a essa terra maravilhosa, aos irmãos em Cristo aí do estado do Maranhão. E faça o seguinte, compartilhe, já aproveite, deixe o seu like. Por que isso é muito importante? Porque isso também ajuda a propagar o evangelho do reino de Deus. É muito importante. E quanto que você paga para compartilhar? Não paga nada, né? É só você compartilhar na sua rede, no grupo da sua igreja, né? E dessa forma você estará também ajudando a obra de Deus. Você estará ajudando a propagar o reino de Deus. Um abraço também à irmã Valdirena. Boa noite, irmã. Deus te abençoe. Dá um abraço aí no irmão Márcio também. Irmão Mário Justiniano. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que privilégio, irmãos. É muito bom a família estar unida. A família de Deus ter esse privilégio de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui desfrutando de bela música, de bons louvores e também da oração. A oração é a respiração da alma. Daqui a pouquinho nós vamos orar também por todos os pedidos que aqui chegarem, tá bom? Então faça o seu pedido, dá tempo, é só você mandar aqui no chat e nós vamos, com muito carinho, vamos apresentar diante do altar do Senhor. Eu quero falar de algo muito especial, quero pedir para a produção colocar na tela o nosso cartaz do livro Conhecereis a Verdade. Olha, esse livro, ele é fantástico. Conhecereis a Verdade é um livro que traz todas as verdades da palavra de Deus. Jesus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse livro, ele traz assuntos muito importantes acerca da lei moral, a lei cerimonial, o sábado, né, como instituição sagrada, traz também importantes temas relacionados ao tema da redenção e muitos outros que você precisa de aprender. Ou se você deseja também de compartilhar com algum amigo, com algum familiar. Então entre em contato, está aí na tela, para você poder também, além de colaborar com a obra de Deus, você também está abreviando o reino de Deus. Então entre em contato com esse telefone, que é o 69-99245-4616 e peça gratuitamente o seu livro Conhecereis a Verdade. Nós teremos imenso prazer de mandar para você esse livro, para que você também aí possa conhecer mais das verdades da palavra de Deus. Combinado? Muito bem. Nós vamos, irmão Fabrício também. Boa noite, irmão Fabrício. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo à nossa live, ao nosso culto de oração. Nós vamos ouvir mais uma bela música e, na sequência, nós já voltamos para ouvir a palavra de Deus. Eu quero já aproveitar e fazer um pedido especial. Você que quer ajudar a obra de Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas,
com aquela oferta generosa para a manutenção deste canal, para a manutenção da obra de Deus aqui na Associação Oeste Amazonense, você pode mandar para esse Pix que vai aparecer na sua tela. Enquanto nós ouvimos uma bela música, você pode nos ajudar. Contribua. Deus ama aquele que dá com alegria. Muito importante nós também estarmos engajados na obra de Deus, abreviando a volta de Cristo. E Jesus, ele disse, não junteis tesouros nessa terra, mas junteis tesouros no céu, aonde a traça, aonde a ferrugem não consome. Então, eu quero fazer esse pedido em nome do Senhor Jesus. Você que quer nos ajudar, então vai aparecer na tela aí o Pix da associação, para que você possa nos ajudar e dessa forma você estará contribuindo para que este canal continue no ar. Deus abençoe a sua vida. Pela noite muito triste, me achava num intenso e terrível negror, e ao sentir-me tão só, eu clamei, ó Pai, não escondas teu rosto de amor. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lá. Vem guiar com teu amor pra junto de ti, Senhor. Poderei qual um rei habitar num palácio de poder e riquezas na mão, mas muito triste serei se estiver a sós em angústia e cruel solidão. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lá. Vem guiar com teu amor pra junto de ti, Senhor. Vem guiar com teu amor pra junto de ti, Senhor. Seja louvado, que Deus seja louvado com este tão belo hino, minha mão em tua mão. Jesus, ele está ao nosso lado e ele estende a sua mão. Isaías capítulo 41, versículo 13 diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Jesus está ao nosso lado nesta noite para nos abençoar. Não importa o seu problema,
não importa, Deus ele tem uma solução especial para cada problema. E nós, neste momento, estaremos orando mais uma vez, pedindo que o Senhor agora nos ilumine para a transmissão da sua palavra. E você pode compartilhar, você pode também interagir. Eu quero aproveitar aqui o ensejo, mandar um abraço para a irmã Floreni, que também está ligada na nossa programação, que Deus abençoe. O irmão Mário Justiniano, lá de Guajará-Mirim. É muito gostoso, irmãos, nós poder fazer esse trabalho através da mídia. Nós estamos a quase 800 quilômetros de distância, o irmão Mário está assistindo. Isso porque temos essa facilidade da internet, das redes sociais, para poder também pregar o Evangelho de Deus. Irmãos lá do Maranhão, irmãos de Santa Catarina, e é muito gostoso nós estarmos conectados. Tem um pensamento que diz que Deus dotou os homens de talento, está no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes. Diz assim que Deus dotou os homens de talento e capacidade inventiva para que a sua volta fosse abreviada. Então a internet é uma ferramenta muito útil e por isso que nós louvamos a Deus pela sua vida, porque você também é um missionário da mídia, você também tem esse desejo de compartilhar. Então aproveite e vamos compartilhar com mais pessoas. Fica também disponível no YouTube, dessa forma também pessoas, mesmo não estando agora ao vivo, interagindo de maneira em tempo real, mas depois outras pessoas poderão também ouvir as boas novas da salvação. Que tal? Compartilhe, dê o seu like e receba as bênçãos de Deus. E nós queremos também agradecer os nossos irmãos, aqueles que nos ajudaram, aqueles que também colaboraram com a causa de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar ricamente a sua vida. Todos os dias nós temos esse privilégio de também colocar no altar do Senhor, nas nossas orações, nas madrugadas, quando estamos orando, colocamos também o nome dos nossos irmãos colaboradores. Mesmo às vezes não sabendo o nome de todos, mesmo às vezes por esquecimento, por falha, às vezes esquecemos o nome, mas Deus conhece cada semeador. Tem um pensamento que diz: semeai a semente, embora não nasça, Deus sabe quem foi o semeador. Muito bem, nós vamos neste momento então orar mais uma vez e nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quando oramos, falamos com Deus. E quando lemos a sua palavra, então Deus fala conosco. Vamos mais uma vez nos ajoelhar e vamos invocar a presença de Deus, pedir para que Deus fale ao nosso coração. Querido e amantíssimo Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, agora especialmente pedindo que o Senhor nos use na transmissão da Tua palavra. Fica conosco, queira abençoar os nossos irmãos internautas, abençoe também os pedidos de oração que estão sendo feitos e que também ainda serão feitos, que no final também iremos mencionar, que o Senhor possa abençoar e dirigir para que cada irmão seja agraciado com as Tuas bênçãos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos hoje falar sobre este importante tema, o tema que está inclusive no cartaz, está no título da live: perseverar sempre, desfalecer nunca. Tem um livro de um autor de autoajuda, um autor chamado Napoleão Hill, e ele escreve a filosofia do sucesso. E ele diz as seguintes palavras: se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se você não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um malogrado. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes ou aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Essa frase, esta filosofia,
nos lembra a motivação que precisamos ter ante os problemas da vida. Precisamos entender que é necessário perseverar. Precisamos entender que não podemos desanimar, não podemos desfalecer, não podemos ficar desanimados, a despeito que passamos na nossa vida por altos e baixos, a despeito que muitas vezes nós, na nossa vida, passamos por lutas, passamos por privações, mas é importante salientar que a nossa vida é regida pela nossa motivação e perseverança. Quando Jesus escreveu no Evangelho de Mateus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos novamente reler o texto. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, nos diz: mas aquele, esse será salvo. Eu acho muito interessante uma definição de perseverança, uma definição de você perseverar. Perseverar quer dizer uma constância, uma persistência. E a verdade é que existe um pensamento que diz que o mundo não está interessado nas tempestades, o mundo está interessado se você conseguiu trazer o navio até o porto seguro. E muitas pessoas, elas desanimam exatamente por falta de perseverança. Você já viu pessoas que nunca alcançam os seus objetivos exatamente porque em algum momento da vida elas desanimam e elas não chegam a lugar algum. Muitas pessoas começam uma faculdade e no meio do caminho param. Outras pessoas começam um trabalho e por falta de determinação desanimam do trabalho. Outros na carreira profissional, na carreira amorosa, desanimam dos seus projetos. Mas eu quero dizer que nós não podemos desanimar. Quando falamos no aspecto espiritual, é muito mais importante nós perseverarmos. Lembre-se, perseverar sempre, desfalecer nunca. A vitória quase sempre é resultado da perseverança. Eu quero nessa noite falar de um personagem muito conhecido. Eu creio que todos já ouviram falar de Abraham Lincoln, um exemplo de perseverança. Ele foi um dos presidentes norte-americanos e hoje todo mundo já ouviu falar de Abraham Lincoln. Em 1832, ele perdeu o seu emprego, isso mesmo, ele perdeu o seu emprego. Mas os irmãos acham que ele desistiu? Não, ele foi perseverante. Um ano depois, no ano de 1833, ele novamente tentou mais um trabalho e novamente teve uma frustração. Ele fracassou nos seus negócios. 2 anos depois, ele perdeu a pessoa que ele mais amava. Ele perdeu a sua noiva. Imagina, os irmãos, ele depois de passar por um problema, uma crise no seu trabalho, um fracasso nos seus projetos pessoais, ele perde a sua noiva, perde a pessoa com quem ele pretenderia se casar. Um ano depois, no ano de 1836, ele sofre de uma grande crise nervosa. Os irmãos acham que Abraham Lincoln desanimou? Não, ele perseverou. Ele, novamente, no ano de 1838, ele tentou uma cadeira na legislatura do estado de Illinois, nos Estados Unidos. E ele sofre uma derrota. E os irmãos sabem, somente no ano de 1860 é que Abraham Lincoln conseguiu se tornar o presidente dos Estados Unidos da América. É muito importante nós ter isso em mente, que nós não podemos desanimar. Uma vez eu li um pensamento atrás de um caminhão que dizia assim: lutar sempre, vencer às vezes, desistir jamais. Não podemos desistir, não podemos desanimar. Uma certa vez, o Einstein estava passeando e ele viu ali 2 crianças que estavam patinando em um lago congelado da Alemanha. Era uma tarde nublada e as crianças estavam brincando despreocupadas e de repente o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando ali na fenda que se formou.
E a outra, que vendo que o seu amiguinho estava prestes a morrer, então rapidamente tirou um dos patins e começou a golpear o gelo para tirar ali o seu coleguinha, o seu amiguinho. E ele, com todas as suas forças, conseguiu quebrar. Quando os bombeiros chegaram ali naquele local, eles viram o que havia acontecido e perguntaram ao menino como que ele havia conseguido fazer aquilo. Era impossível ele, uma criança tão pequena, quebrar uma superfície tão dura, um gelo tão sólido. E o gênio Einstein passava pelo local. E ele disse: eu sei como você conseguiu. E todos perguntaram: como? Como? Você pode nos dizer? E Einstein sabiamente disse: é porque não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que ele não seria capaz. Queridos irmãos, queridos amigos, muitas vezes nós damos ouvidos a pensamentos desanimadores. Muitas vezes damos ouvido à voz do inimigo que fala ao nosso ouvido dizendo: você não é capaz, abandone a sua fé, abandone a sua igreja. E muitas pessoas, por dar ouvidos a essas vozes negativas, desanimam, se frustram e deixam de perseverar. Nós precisamos entender que Deus nos fez perfeitos. Deus criou o homem para que ele fosse... Deus criou Adão e Eva perfeitos. Infelizmente, Adão e Eva se desviaram dos caminhos do Senhor. Deus criou Adão e Eva perfeitos e eles deixaram de perseverar no caminho da obediência. Eu quero dizer que nós precisamos, irmãos, de perseverar para alcançar os nossos objetivos materiais. Mas, acima de tudo, precisamos de perseverar no âmbito espiritual. É muito mais importante nós perseverarmos na nossa carreira espiritual. Eu quero salientar nesta noite de alguns personagens que, pela graça de Deus, alcançaram a perseverança. Eu quero falar de José. Ou melhor, José também foi um jovem perseverante, mas eu quero trazer nesta noite a experiência de um jovem que está registrado, foi um grande profeta de Deus. Aqui no livro de Daniel salienta a experiência do jovem Daniel. Eu acho muito interessante que Daniel ele tinha todo motivo para desanimar, para se frustrar. Mas, no entanto, a palavra de Deus diz, aqui no capítulo 1 do livro de Daniel, eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Daniel, capítulo 1, você pode também ler na sua Bíblia. Diz assim, olha que interessante o que a palavra de Deus diz. Daniel, capítulo 1 e o versículo 8. Porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Queridos irmãos, é importante salientar que Daniel, ele teve perseverança no aspecto espiritual. Daniel estava ali naquela corte babilônica onde tinha todas as iguarias, mas ele foi perseverante. Ele podia ter pensado assim, eu estou agora longe da minha família, eu estou agora aqui sendo refém, eu não tenho a minha própria vontade, eu sou obrigado a obedecer. Ele poderia usar essa desculpa, mas Daniel foi perseverante. E quando nós analisamos a característica da igreja primitiva, eu fico maravilhado, irmãos, quando eu vejo a experiência que a igreja teve. Quando ali eles estavam reunidos no cenáculo e de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. E eles agora foram cheios do Espírito Santo. Nós vamos ver uma das características importantes da igreja. A igreja também perseverava. Abra sua Bíblia, nós vamos ler Atos dos Apóstolos. Olha que interessante. Capítulo 2. E o versículo 42, diz assim a palavra de Deus. E eles continuaram firmemente na doutrina,
Algumas traduções dizem, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos amigos, queridos irmãos, a igreja perseverava. Quando nós vamos um pouquinho mais à frente, eu quero compartilhar também esse texto, está no capítulo 5. É interessante nós entendermos este contexto da igreja na época primitiva, quando a igreja estava cheia do Espírito Santo. A partir do versículo 40 diz o seguinte, a palavra de Deus, 40 até o 42. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, os açoitaram e lhe ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram ir. E eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. E diariamente no templo e em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós vemos aqui que a igreja, mesmo sendo proibida de pregar o evangelho, mesmo a igreja sendo massacrada, mesmo a igreja sendo perseguida, a igreja era perseverante. E nós precisamos de entender que precisamos também perseverar. O apóstolo Paulo, grande apóstolo, grande plantador de igrejas, ele também foi um grande exemplo de perseverança. E quando ele escreve a sua segunda epístola ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 a 7, ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Queridos irmãos, Paulo também foi um grande homem de perseverança. Paulo foi um homem que buscou a perseverança. E sabe qual é a característica do remanescente fiel? Eu quero compartilhar com você. A Bíblia responde, a Bíblia tem a resposta. Eu quero ler na palavra de Deus o texto que está no livro da Revelação. Apocalipse capítulo 14. Você pode também acompanhar na sua Bíblia. E vamos entender qual é a característica do povo de Deus nos últimos tempos. A característica daqueles que hão de entrar nos portais da Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 14 e o versículo 12 nos diz o seguinte. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Algumas traduções falam, aqui está a perseverança dos santos. Existe um texto, queridos, no grande conflito que diz, naquele tempo necessitaremos de uma fé que suporte o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Queridos amigos, queridos irmãos, eu chamo você nessa noite para que nós, com a graça de Deus, perseveremos. Não vamos desanimar. É só mais um pouquinho e Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará para vindicar os escolhidos. Jesus voltará para dar-te a coroa da vida eterna. E precisamos de perseverar. Os apóstolos do passado perseveraram, os profetas perseveraram, e todos que nós vemos na Bíblia que alcançaram a plena e perfeita salvação foram homens e mulheres de perseverança. E Jesus, ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. E no livro de Apocalipse, nós encontramos também a promessa, está no capítulo 2, versículo 10, uma das promessas direcionadas às 7 igrejas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Queridos irmãos, que Deus nos dê sua graça, que Deus nos abençoe para que possamos cada dia mais perseverar. Não importa se você deu uma retrocedida, não importa se você está desanimado, o que eu quero dizer é que ainda Jesus está de braços abertos
para te abençoar e para te dar a sua graça. Amém? Nós queremos neste momento mencionar aqui os pedidos de oração, e foi um prazer muito grande ter você conosco. Nós vamos orar. Deixa eu ver aqui. A mamãe, a irmã Noemira, ela diz assim: peço orações em nosso favor para que Deus possa nos abençoar a cada dia, a nos preparar para um dia estarmos salvos e viver para sempre com o Senhor. Deus abençoe minha mãe, vamos orar por este pedido. A irmã Irene Santiago, ela também está pedindo para termos um coração puro. Amém, irmã Irene? A Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos orar para que tenhamos um coração puro e preparado para os dias difíceis. Estamos vendo problemas acontecendo, crises políticas, crises sociais, enchentes, tantas coisas ruins acontecendo. E por falar em enchente, quero fazer aqui a menção do pedido do pastor Davi Germano. Ele diz: oremos pelas fortes enchentes no Acre, para que Deus cuide dos seus filhos. Quantas e quantas pessoas sofrendo, vítimas aí das calamidades, das enchentes, das tempestades, enfim, vamos orar para que Deus também abençoe. O irmão Mário Justiniano, ele está pedindo aqui pela sua família e pela igreja de Guajará-Mirim. Nós vamos colocar também, irmão Mário, esses pedidos no altar do Senhor. Muito bem, vamos ver se tem mais algum pedido aqui. Irmã Amélia, Deus abençoe, irmã Amélia, que prazer ter você conosco aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Ela diz: agradeço a Deus por todas as bênçãos. Amém. Você também pode agradecer aqui no chat. Você pode fazer o seu pedido ou também pode agradecer. Ela diz: peço oração por meus filhos, por meu esposo, pelo meu filho Alain. Ele está com dengue. Que Deus dê a cura para que ele possa, para o meu filho e aos enfermos. E o nosso irmão Fabrício, lá de Cacoal, um grande abraço, irmão. Deus abençoe a sua vida. Grande irmão, companheiro em Cristo, ele diz assim: peço oração pelas minhas filhas Rebeca e Débora. Vamos orar pela família do irmão Fabrício, vamos orar pelas suas filhas, pelas suas meninas, a Débora e também a Rebeca. Vamos ajoelhar na presença de Deus. Eu quero pedir nesse momento que você se ajoelhe comigo. Vamos cair ao pé da cruz, vamos nos humilhar, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. E vamos orar também, daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso culto aqui na igreja, aqui em Ji-Paraná, e vamos orar também pelos pedidos que ainda serão mencionados. Amém? Dobra o seu joelho comigo. Tem mais um pedido aqui, irmã Márcia. Peço oração pela minha irmã Mara e meu sobrinho Lucas, meu tio Abias, que fará cirurgia. Deus abençoe, irmã Márcia. Vamos orar também por esses pedidos que aqui foram mencionados. Ajoelhemos na presença do Senhor. Querido Deus, amoroso Pai que habita nos céus, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença. Obrigado por ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor e o Senhor pode nos dar força para que perseveremos até o fim das nossas vidas. Eu quero, neste momento, eu como missionário da Tua palavra, pedir perdão dos meus pecados e pedir para que aquele sangue carmesim, aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário, possa nos remir de todo pecado e que nesta hora, Senhor, os nossos pecados não venham causar divisão entre nós e Ti. Eu quero pedir em prol dos pedidos, Senhor, abençoe o pedido da irmã Márcia, que está pedindo pela sua família, pelos seus sobrinhos, por toda a sua família, Senhor. Abençoe também o pedido do nosso querido irmão Fabrício, ali em prol da Débora e da Rebeca. Abençoe essa família, Senhor. Queira trabalhar nos seus corações para que eles se cheguem mais e mais a Ti e que o irmão Fabrício, como pai, tenha sabedoria de educá-las para no temor do Senhor e que quando Jesus voltar ele possa dizer: eis aqui com as filhas que o Senhor me deu. Abençoe também nossos irmãos lá de Guajará-Mirim, o irmão Mário. Abençoe a sua família, os seus filhos. Quero dar também a Tua graça para eles, Senhor. Abençoe também o pedido
do irmão Davi, em prol dos irmãos, das famílias que têm perdido tudo com as enchentes lá no Acre, Senhor. Queira suprir as necessidades e queira voltar logo para que saiamos desse mundo de miséria para morar contigo na eternidade. Mas nos prepare para isso, nos ajude a perseverar. Abençoe também a minha mãe que está lá em Ibirama, queira passar o teu sangue na vida dela, queira também abençoar ali o meu pai, as minhas irmãs, abençoe a nossa família, e que possamos cada dia mais nos achegar a Ti, e que quando Jesus voltar possamos também estar preparados, ó Pai. Cada pedido que ficou aqui, Senhor, que possa ser colocado diante do altar e que o Senhor possa receber no Teu trono de graça, Pai, e que seja feita a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Alto preço ali pagou, numa cruz se entregou. Foi seu sangue que verteu por mim. Nunca alguém me amou assim. O mais puro e contemplou meu coração, me amou de tal maneira que não pude resistir. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos, em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti. Perdoa-me, Senhor, por ser tão fraco e tão pecador, e ajuda-me a te servir como um servo fiel. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos, em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti, pois tu és digno. Quero me entregar totalmente a ti, totalmente.
ti. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. O nosso culto está terminando. Mas não esqueça de deixar aí o seu like, compartilhar e também entre em contato conosco para que você possa aí também adquirir o livro Conhecereis a Verdade. Deus abençoe a todos os irmãos. Até o próximo encontro. E lembrem-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Grande abraço e Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência.